Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Carol de Sanches, terapeuta espiritual, terapeuta energética, e o meu propósito é transformar vidas através das ferramentas que estão disponíveis para nós. E hoje a gente vai falar sobre constelação familiar sistêmica. E o seu criador é o Bert Hellinger. Ele é um alemão nascido em 1925. Ele formou-se em teologia, pedagogia e filosofia. Ele trabalhou durante 16 anos como membro de uma ordem missionária católica então ele ficou ali na África do Sul, e nos anos 70 ele deixa essa ordem e começa a se dedicar à psicoterapia. Então ele foi estudando Jung. Ele foi estudando psicanálise, ele já pegou a teoria do Jung, do inconsciente coletivo e inconsciente pessoal, e aí ele foi descobrindo então o que era o inconsciente familiar. Então a gente começa por aí. A gente tem 3 sistemas que eu posso dizer que é como a caixa preta do avião. A caixa preta do avião é um equipamento que fica ali gravando tudo o que acontece dentro do avião, porém ninguém vê essa caixa, ninguém ouve essa caixa. Isso só acontece se acontecer uma pane e se acontecer algo, uma catástrofe, tá? Então, o nosso inconsciente, ele é como essa caixa preta. Então, nós temos o inconsciente pessoal, que é tudo que está guardado lá no meu subconsciente, que me pertence. A gente tem o inconsciente familiar, que é toda essa egrégora do seu sistema familiar dentro da biologia, o seu sistema constituído biologicamente, que carrega todas as informações genéticas, hereditárias e espirituais desse sistema. E então a gente tem o sistema coletivo, que é toda a crença da coletividade, a energia da humanidade. Então o Hellinger, ele foi entender essas 3 vertentes para descobrir como fazer a prosperidade acontecer no sentido evolutivo dentro do sistema familiar. E aí, dentro desse sistema, existem ordens, né? Ordens e leis. Portanto, o sistema familiar, ele é uma egrégora. Então, nós nascemos, vivemos e recebemos tudo desse sistema, no sentido biológico, no sentido genético e no sentido das emoções. É como um grande sistema interligado, onde o movimento de cada membro vai afetar toda a egrégora. Então, todas as suas ações, todos os seus comportamentos negativos que impactam o sistema negativamente, tudo que é excluído desse sistema precisa retornar. Tudo que é corrompido, e no sentido do amor e das leis universais, precisa ser alinhado e corrigido. Então, as constelações, né, a constelação sistêmica, ela tem a função de desbloquear o amor interrompido. Ela tem a função de dar um lugar para cada coisa na existência do sistema, e ela tem um esquema de compensação. E agora a gente vai falar das leis que regem o sistema familiar. Portanto, então, com base na psicanálise, na hipnose e em várias outras ferramentas, o Hellinger percebeu que esse nosso sistema era regido por leis. E são 3 leis aí. E a primeira delas se chama esse conjunto de leis sistêmicas. A primeira lei é a lei do pertencimento. Ela se refere a cada membro de uma família, onde todos têm o direito de pertencer. Se um membro da família foi excluído, imediatamente um desequilíbrio acontece dentro do sistema, afetando todas as pessoas que compõem o sistema. Os excluídos de um sistema familiar podem ser os natimortos, os que faleceram precocemente, os que foram embora,
e uma pessoa que foi excluída por um vício, por um comportamento. A alma de uma família contém todos os familiares incluídos. Se algo de ruim acontece com uma pessoa ou a partir dela, todas as pessoas serão afetadas. A segunda lei é a lei do equilíbrio. O que rege esta lei é o equilíbrio entre o dar e o receber, é a troca entre as pessoas, e ela deve ser feita de uma forma balanceada. Quando uma pessoa dá em excesso em qualquer relação, aprisionamos o outro e cria uma relação de dependência. Isso cria uma desordem. E também vantagens às custas do outro podem ser compensadas em uma geração posterior. Então, tudo que acontece na sua geração de negativo vem à tona em gerações posteriores. E aí a gente tem a lei da ordem, que é a lei da hierarquia. Quem chega primeiro tem precedência por quem chegou depois. Portanto, a hierarquia de um sistema familiar deve ser respeitada para que haja harmonia. Portanto, a pessoa que nasce depois não pode cuidar do problema de quem nasceu antes. E o que isso quer dizer? Você não vai resolver os problemas dos seus pais, dos seus avós e dos seus bisavós, porque na ordem da hierarquia eles nasceram antes de você e eles te trouxeram à vida, eles são maiores do que você e naturalmente existe uma sabedoria divina dentro deles que você ainda não atingiu. Então você pode sim ajudar os seus familiares quando é solicitado e no seu papel de filho, de neto, de sobrinho e nunca, jamais se colocando acima ou maior do que as pessoas que nasceram antes de você. Então nós podemos concluir que as más ações, as atitudes negativas, toda a ação, sentimento, comportamento que se coloca contra a vida, contra o amor, contra Deus, porque Deus é amor e vida, ela se reflete no campo. Existe um campo lá que é o inconsciente familiar e dentro desse campo vai haver mudanças e conflitos. E as gerações futuras, elas vão trazendo esses conflitos para serem olhados, curados e ressignificados. E isso a gente chama de emaranhamento presente. Esse emaranhamento vem à luz através do trabalho sistêmico. Você abre uma constelação e começa a descobrir os conflitos que estão por trás daquela doença, daquele vício, daquela dependência, da incapacidade de viver uma vida profissional abundante. E todas essas situações, elas existem para que a gente olhe para nós. Olhando para nós, naturalmente a gente olha para o sistema e traz a cura através desse processo de constelação familiar. Nós podemos concluir então que todos os seus problemas emocionais, conflitos de relacionamento amoroso e problemas financeiros têm origem no seu sistema familiar em algum lugar do passado por erros dos seus antepassados. Erro de atitude, erro de conduta, erro de sentimentos. Então você, quando tem esse conflito e olha para isso e escolhe receber da constelação sistêmica, você dá uma grande oportunidade para o seu sistema inteiro avançar e evoluir através de você. E se faz sentido para você, se você está nesse momento com algum conflito emocional e se você escolhe receber da minha energia, você pode acessar o meu site www.caroldesanches.com.br e agendar uma entrevista, agendar o seu processo de constelação familiar. Um forte abraço!